Um documento do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência revela que o governo Lula ignorou o protocolo de defesa que deveria ter sido acionado no dia 8 de janeiro. A informação é do site Metrópolis. O Plano Escudo determina os procedimentos que o GSI deve adotar em situações de risco ao Palácio do Planalto. Entre eles está a atuação conjunta das tropas de choque do Batalhão da Guarda Presidencial, do Batalhão de Polícia do Exército e do 1º Regimento de Cavalarias de Guardas do Exército. No entanto, no dia 8, apenas o Batalhão da Guarda Presidencial estava de prontidão. O plano prevê ainda a formação de 4 barreiras de contenção para evitar o acesso ao Planalto. A formação das linhas branca e verde por policiais militares do Distrito Federal, que deveriam ter sido posicionados seguindo a orientação da Coordenação Geral de Segurança do GSI, não ocorreu naquela ocasião. Já as linhas azul e vermelha se referem a barreiras militares do Exército. Ambas nem ao menos foram formadas. Bom, e para a gente começar a nossa rodada de análise e comentários aqui em Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas aos nossos convidados de todas as terças, Fernão Lara Mesquita. Temos aí, ontem nós comentamos aqui no programa, o inquérito militar apontando o erro do governo Lula, os detalhes da viagem a Araraquara, mostrando que o presidente Lula fez o pedido às pressas, na véspera do dia 8. O ministro Flávio Dino se recusando a entregar as imagens do Palácio do Planalto, vamos comentar aqui logo mais. Agora, documentos do GSI revelando que o protocolo de defesa do Plano Escudo foi solenemente ignorado. No mínimo, aí todos esses fatos mostram a negligência desse governo, né, Fernão? Ou seja, que esse governo recebeu vários alertas de que haveria realmente invasão no dia 8 e nada fez. Boa noite. Boa noite, Paulas, boa noite, Augusto, Silvio, galera da Oeste, aí na resistência, firmes e fortes. Gente, aquilo que todo mundo já sabe também existe por escrito, né? Então, tá aí, por escrito e mais, né? É multimídia, né? Isso existe por escrito, existem vídeos, existem gravações, podcasts, tem em todos os formatos as provas abundantes de que o que realmente aconteceu é aquilo que a gente já viu pelos poucos documentos e filmes que já foram vazados, né, que conseguiram furar o cerco que os supostos golpeados estão fazendo contra as provas que incriminariam os golpistas. Então, é aquela coisa, quer dizer, cada filminho que vaza, cada documento que vaza, mais claro fica tudo aquilo que a gente já sabia, né? Primeiro, que o próprio pessoal do governo, e mais especialmente ainda aqueles encarregados da segurança desses palácios e tal, né, só entenderam que aquilo foi uma intentona golpista, armada e o diabo, 2 dias depois que já tinha acontecido, né? Enquanto estava acontecendo, eles estavam lá ao lado do vendedor de algodão doce, servindo copinhos de água para todo mundo, porque até então aquilo era apenas e tão somente o modelo petista de fazer manifestações, que sempre foi considerado um direito da classe operária, né, aqui e no resto do mundo, ainda que, eventualmente, a violência extrapole um pouco. Mas nunca chegou, nesse episódio, por exemplo, a bater a última que o PT fez nesse modelão dele, né, marca registrada dele, que foi aquela, diante da eleição do Bolsonaro, em que eles puseram fogo, né, nos prédios dos ministérios, depois de depredar tudo. Então, quer dizer, vamos indo, né? Eu estava até agora também assistindo a CPI do MST, que hoje estava bastante interessante, né, com o nosso querido general G. Dias, estava lá sofrendo apertos sucessivos e também incapaz de dar qualquer resposta que o tirasse daquele papel que a gente viu ele fazer
no filminho que foi vazado lá do famoso 8 de janeiro. Silvio Navarro, muito boa noite. Hoje o Congresso começou com tudo, né? CPI do MST, o retorno da CPMI do 8 de janeiro, acho com um depoimento bastante forte do ex-diretor da ABIN, o Saulo Cunha. Nós vamos conversar também a esse respeito. E agora, esses documentos aí revelando, mais uma vez, que já estamos falando há bastante tempo, os áudios, os vídeos, enfim, tudo mostrando que o governo realmente recebeu vários alertas das invasões e, no mínimo, não fez nada para conter as invasões do dia 8 de janeiro e cada vez mais os fatos são teimosos, estão se revelando dia a dia aqui para a gente, né, Silvio? Os fatos são teimosos, a verdade é um bicho teimoso. Quem acompanha aqui o Oeste Sem Filtro ouviu essa frase ontem e ouviu essa frase aí pelo menos nos últimos 2 ou 3 meses. Boa noite, Paula, boa noite, Fernão, boa noite, meu irmão Augusto Nunes, boa noite para você que está aí do outro lado da tela. E também ouviu, quem acompanha o Oeste Sem Filtro ontem, aquela analogia, aquela metáfora. Não adianta blindar, é como uma represa. Você coloca uma represa diante dos fatos, mas eles transbordam. Às vezes tardam, mas transbordam. Então, pouco a pouco, o mosaico começa a se formar. Então, hoje temos essa informação de que o plano escudo foi ou mal montado, ou não foi acionado, ou foi desmobilizado propositalmente. Quem tem de responder essa pergunta são as autoridades implicadas na confecção do plano escudo. Na sexta-feira, a informação, depois de muito tempo, né? Estamos falando de mês de julho, quando saiu essa informação, e que às 16 horas e 43 minutos do dia 7, quando os alertas que foram emitidos para os órgãos públicos, especialmente os órgãos de segurança, indicavam risco alto de ataques violentos com iniciativa de invasão de prédio público, ou pelo menos um risco de invasão a prédio público, o presidente Lula decide ir a Araraquara, uma precursora enviada às pressas, e ele sim vai desembarcar lá no dia seguinte, em Gavião Peixoto, a poucos quilômetros de Araraquara, terra do companheiro Edinho Silva. Ficava mais fácil, talvez, de visitar a cidade, devastada pelas chuvas, assim como outras cidades da região, evidentemente, mas ali o plano de viagem era um plano mais fácil de ser montado às pressas, e 30 minutos depois, naquele 8 de janeiro, Brasília, enfim, tudo que aconteceu naquele 8 de janeiro, que nós não gostaríamos que tivesse acontecido, é sempre importante, eu tenho que colocar esse parêntese a cada fala, porque é importante repisar, desde o dia 9 de janeiro nós fazemos isso, nós somos contra a depredação e qualquer ato violento. Brasília foi palco de vandalismo e da reação de alguns estúpidos que se manifestaram a milhares de brasileiros que achavam até aquela tarde que tinham o direito de protestar contra a vitória de um presidente da República, contra o triunfo de uma indecência no processo eleitoral ou qualquer outra coisa. Afinal de contas, a liberdade de expressão era garantida na nossa Carta Magna. Por fim, Paula, as imagens, e nós falaremos sobre isso daqui a pouco, as imagens do Ministério da Justiça. Por que essas imagens precisam permanecer guardadas? Então, é um mosaico que vai se compondo aos poucos. Temos ainda algum tempo pela frente e vai ficar muito claro que não havia golpe algum em curso no Brasil, sem um único fuzil, sem um único tanque de guerra, mas com um vendedor de algodão doce. O que houve, sim, foi manifestação pacífica. A maioria das pessoas ali eram cidadãos pagadores de impostos que queriam simplesmente se manifestar livremente na esplanada dos ministérios, mas a esse grupo se misturou ali uns estúpidos que deram de bandeja essa narrativa, para usar a palavra que a esquerda tanto gosta, de que o Brasil poderia sofrer um golpe de Estado. Augusto Nunes, muito boa noite. O governo precisa explicar por que esse plano escudo não foi acionado diante de tantos alertas das agências de inteligência. Boa noite, Paula, nossa chefe, Silvio, meu irmão, meu amigo Fernão. Boa noite a Ana, daqui a pouco estará entre nós. Olha, se isso aí fosse um roteiro de um livro policial esboçado por um autor qualquer, esse cara está destinado ao fracasso. Porque você descobre
na 10ª página, que estão que estão descrevendo só uma fantasia amadorística para tentar incriminar um personagem qualquer, no caso o Bolsonaro, numa tentativa de golpe de Estado, como diz a imprensa velha. É isso. Mas o que sempre me conforta no PT é a incompetência. Primeiro, eles não combinam o que dizer, qual deve ser o álibi, qual deve ser o discurso, depois de descoberto. Sempre são e não para de pé o que eles fazem. Então vamos lá. O PT mostra que é um golpe de Estado que ele se recusa a demonstrar que houve mesmo com as provas que tem. As imagens vão mostrar a verdade. Se houve golpe de Estado, mostra logo. CPI que investiga realmente, que vai atrás em busca da verdade, vai atrás da verdade, acaba ajudando a revelação dos fatos. O governo fez o possível para, primeiro, impedir que fosse instaurada a CPI e depois para que ela fosse aparelhada por gente de confiança, essa que só tem maranhense, todo mundo ali obedecendo ao ministro da Justiça, que também deveria se interessar por apressar as investigações para punir os culpados, né? Para defender a punição dos culpados. Não, ele não entrega imagens e mente desesperadamente, como nós vamos ver ao longo do programa. Eu peço que a produção separe aquela conversa do Dino quando ele ainda era governador, em que ele promete ao repórter, ao entrevistador, que... Primeiro ele promete ao povo do Maranhão que tais e tais cidades, dá um número qualquer, essas sairão da zona de miséria absoluta. Aí o repórter cobra a permanência na mesma situação dessa cidade. Ele, não, eu não prometi isso, não sou Deus. Uma coisa dessa, ele mente, tranquilo, né? Ele está dizendo agora que estão tentando criar verdades. Ninguém cria verdade. A verdade, ela já existe, são os fatos. São os fatos. E o fato é tá, todos os fatos relacionados aqui pela Paula, o que comentou, o que comentaram já os meus parceiros, que mostram o seguinte: o governo está atolado nessa história e tem que dar explicações que não convêm, não são convenientes. O Lula foi com o decreto pronto para Araraquara, de intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Agora, o Dino não querer entregar as imagens porque estão com... investigação. Investigação da Polícia Federal subordinada a ele. Quer dizer, tanta mentira e tanto cuidado mostra que golpe, esse é só no Brasil, um golpe que a vítima não quer provar que existiu e que tem, como lembrou o Silvio, até vendedor de algodão doce.